Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, à nossa sala temática aqui de Gestão Social e Comunidades. Meu nome é Luciane, trabalho atualmente na Usina da Mata, como supervisora de desenvolvimento de pessoas. Tenho aí mais ou menos aproximadamente uns 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas, RH, voltado à profissionalização e às comunidades, tá? Bom, vamos já iniciar os nossos trabalhos, porque a gente tem muita demanda, muito conteúdo aqui para a gente compartilhar, vai ser bem bacana esse momento, então vamos aproveitar ao máximo cada minutinho. Então, já chamo aqui à frente o nosso colega, Rafael Henrique de Melo Cunha, palmas a ele, pessoal. O Rafael vai se apresentar a vocês, ele é o diretor do Senai Sertãozinho. Olá, pessoal, bom dia. Muito prazer estar aqui. Quero agradecer aí a presença de todos, agradecer ao DOP por esse convite para tratar um tema que é muito importante, muito relevante, e a gente fica muito feliz em poder colaborar e estar presente nesse evento aqui com vocês, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre capacitação, desenvolvimento de gente, vamos falar da estrutura e das oportunidades que nós vamos trazer enquanto Senai para falar de um tema tão importante. Acredito que todo mundo aqui tem um desafio relacionado a pessoas. Quando a gente fala em captação de pessoas hoje, dentro do setor de bioenergia, principalmente, está um frenesi muito grande sobre a necessidade de absorção de profissionais capacitados e tudo mais. E nós vamos passar por uma rota onde nós vamos apresentar estratégias que vocês possam vir a conhecer sobre o Senai. A maioria aqui já se relaciona com o Senai de alguma forma, então o objetivo é dar uma visão geral de quais são as oportunidades e trazer alguns cases de como nós estamos atuando diretamente dentro do setor de bioenergia, tá? E quais são os ganhos e o que a gente pode se estar agregando numa parceria de valor dentro do desenvolvimento de pessoas para o setor de bioenergia. Então, nós vamos dar um cenário para vocês aqui do principal foco que o Senai tem frente à indústria, que é justamente o aumento da competitividade. Então, a todo momento, nós estamos buscando reavaliar as ações do Senai para que, junto com a indústria, agregue valor e faça com que a indústria tenha o aumento da sua competitividade. Então, vocês vão ver que ao longo das ações, esse vai ser o foco na mudança do comportamento do próprio Senai para com a empresa e em como o Senai estrutura essas ações, principalmente dando uma identidade maior para o setor de bioenergia, né? E para isso nós temos toda a distribuição de um ecossistema, onde hoje instalados nós temos aí 90 unidades fixas espalhadas pelo estado, que atuam em sinergia em rede, principalmente com compartilhamento de tecnologia. Nós vamos falar sobre o próprio DNA que algumas unidades têm frente a algumas tecnologias. Estou hoje na direção da unidade de Sertãozinho, que tem uma proximidade muito grande com as usinas, com tecnologias que são aplicadas, e esse grupo, esse rol aí das 90 unidades, bebem dessa fonte, onde a unidade faz contato para atuação em rede, para que a gente possa levar essa formação para dentro, para mais próximo de vocês, tá? Você já deve conhecer também essa estratégia. Além das unidades fixas, são 78 unidades móveis para atendimentos pontuais em company, onde a gente consegue desenvolver cultura, desenvolver projetos de capacitação de pessoas dentro dos próprios parques industriais e de parceiros, né? Um pouquinho da distribuição que tem hoje. Isso aqui é um marco, peço para que vocês prestem atenção sobre esse dado, de como estão distribuídas as unidades do Senai pelo estado de São Paulo, e vocês vão ver de fato como tem sido essa atuação diretamente dentro do setor de bioenergia. Percebam que a capilaridade consta para atender todo o território do estado, né? E como isso é feito diretamente no setor. Um pouquinho do tamanho, hoje nós já passamos um pouco mais de 8.000 colaboradores, então é uma estrutura muito robusta e pronta aí para atender, né?
Bom, o Senai ele foi criado em 1942 e todo mundo conhece o Senai pela educação profissional, a escola da indústria, né? Como o nosso foco é aumento da competitividade, hoje nós estamos divididos em 3 pilares. Nós vamos focar hoje um pouco mais na questão de educação, mas disponível tanto a área de desenvolvimento tecnológico quanto empreendedorismo industrial. Nós precisamos, mais uma vez, nos reinventarmos com relação à atuação, justamente para conseguir trazer para a indústria essa competitividade, que é de extrema importância com a educação profissional, mas se complementa com ações de tecnologia, como assessoria, pesquisa em desenvolvimento, e hoje nós falamos muito em startups, então conectar startups da indústria e levá-las para mais próximo da aplicação imediata industrial. Então, hoje estamos pautados nesses 3 pilares, né? E falando em educação profissional, foco na capacitação para a indústria, né? Todos os segmentos industriais, então todos os eixos tecnológicos, eles estão disponíveis com relação à infraestrutura dessas 90 unidades fixas e 78 unidades móveis. Então, qualquer segmento industrial tem uma participação e uma estrutura do Senai para atendimento. Muitos de vocês já atuam, né? Eu vejo aqui parceiros, o Viralco aí tem feito bastante interação conosco, entre outros, já consome, baseado aí na lei da aprendizagem, os jovens aprendizes. Então, já é uma formação constante e mais próximas aí da atuação com vocês. Os próprios cursos técnicos, onde a gente tem um grande portfólio aí, cerca de 33 mil matrículas ano, formando profissionais da área técnica, né? A formação inicial continuada, são cursos livres, rápidos, de curta duração, onde a gente consegue sanar gaps de perfis profissionais, de competências que esses profissionais têm dentro do mercado. A gente traz ele para um fluxo de formação, onde ele vai receber esse pacote, toda essa bagagem para o seu desenvolvimento, né? E é expressivo mais de 900 matrículas por ano, né? Nosso núcleo de educação online, hoje nós temos uma unidade que cuida simplesmente para o desenvolvimento dessa educação. A pandemia acelerou esse processo para que a gente tivesse uma estrutura profissional para desenvolvimento de curso, né? E temos aí um volume expressivo também de matrículas ao ano, totalmente disponível para vocês, né? E um salto que nós estamos dando é chamada Faculdade da Indústria, né? Então, hoje o Senai ele está também entrando na formação superior com cursos de tecnologia, já temos um bacharelado e também cursos de pós-graduação, inclusive sendo desenvolvidos para a área. Estamos finalizando agora um curso superior em biocombustíveis e a pós-graduação na área também de biocombustíveis. Estão na fase final de elaboração e consolidação desses cursos. Então, também é uma mudança na nossa oferta, né? Bom, pensando em toda essa estrutura, tanto nas unidades, quanto na visão estratégica, quanto em todas as linhas de formação que o Senai tem, como vocês puderam ver aqui, nós, a partir de todo esse movimento da bioeconomia e das demandas que tem do setor de bioenergia, nós fizemos um estudo do impacto que o setor de bioenergia tem tido no mundo, né? Nós podemos ver aqui, ó, o percentual de empregados na indústria no país. Vejam quão grande é o nosso setor e principalmente o impacto econômico que o setor de bioenergia tem na economia nacional, né? Dados da Única aí chegam a 2% do PIB. Então, qual foi o olhar do Senai? Nós temos toda a infraestrutura, já temos um relacionamento de anos com o setor e o setor ele vem numa crescente. E o que nós podemos desenvolver? Justamente mudar a estratégia de valor na parceria que nós temos com as usinas. Então, vocês vão perceber que essa estrutura ela já vem sendo mobilizada para sanar esses problemas que nós temos com o desenvolvimento de mão de obra. Aqui, ó, nós vimos naquele primeiro gráfico a distribuição geográfica das unidades.
Esse dado aqui é um dado nosso de inteligência de mercado, e cada mapa de calor desse aqui, ó, cada círculo desse, representa uma unidade Senai que tem pelo menos um atendimento com o setor de bioenergia. Quanto maior o círculo, maior é o tamanho da oferta que essa unidade tem para atender diretamente uma usina. Então, vocês percebam aqui, obviamente, que o nosso interior de São Paulo, em volume de oferta, ele é mais representativo porque está mais próximo da atuação com o mercado, né? Eu estou localizado aqui em Sertãozinho, ó, né? Você perceba que é a região de Araçatuba também, ó. Então, é um mapa de calor para demonstrar o quanto esse movimento, que vocês vão poder ver com relação a essa aproximação, tem gerado de impacto para a formação de pessoas dentro do setor. Vamos lá. E o que está dentro dessa oferta desse mapa de calor? Hoje, nós temos basicamente 3 linhas de ofertas de curso que já estão sendo consumidas por vocês dentro dos parques industriais. Uma grande maioria em ofertas de aprendizagem industrial, que são os cursos de aprendizagem. Que são consumidos, e também um grande crescimento com essa alteração do formato da abordagem em curso de formação iniciada, onde trilhas e projetos de formação são estruturados para o setor. Então, pensando naquele mapa de calor, ele está distribuído da forma da região e com essas linhas de serviço que o Senai tem feito hoje em dia, tá? E o quanto tem representado isso em números, né? Eu peguei um dado aqui, que nós temos no nosso banco de dados, entre 22 e 23, nós tivemos um aumento global da oferta do Senai para o setor de bioenergia de cerca de 30%. Perceba que houve uma manutenção e um crescimento da oferta de aprendizagem industrial, um grande crescimento em qualificação, mas nós demos um salto expressivo em especialização, ou seja, nós estamos subindo o nível de formação das pessoas que já estão atuando dentro das usinas. Então, é o instrumentista que se especializou no CLP, é um pessoal de processo que melhorou a especialização na fermentação, que entende melhor um processo de centrífuga, de extração. Então, o volume desse crescimento, nós saltamos em números de 32 matrículas ano para mais de 700 matrículas ano, com essa mobilização, com essa modificação na abordagem com o setor. Quais são as áreas tecnológicas que dividem aqueles 3 pilares? Aí nós temos as mais diversas, desde eletricista, mecânicos, soldadores, operadores de TI. Então, desse volume de crescimento, dessa oferta anual que nós tivemos de 22 para 23, desses 30%, o que mais se consumiu foram nesses eixos tecnológicos, né? Que é o que todo mundo vive no dia a dia para abastecer as vagas que vocês possuem dentro das usinas, né? Dentre os cursos técnicos, nós temos aí o técnico em instrumentação, técnico em química, técnico em manutenção e o técnico em desenvolvimento de sistemas. E aí eu trouxe 2 novos títulos que vocês vão lembrar, vamos falar deles um pouco mais à frente, e foi justamente ouvindo o setor, estando próximo a vocês, que a gente reestruturou em 2 novos títulos de curso técnico, que seria o técnico em açúcar e álcool, que foi revisto o perfil profissional, e o técnico em biocombustíveis, também estruturado e validado através de comitês setoriais, onde alguns de vocês participaram dessa estruturação de perfil. Então nós vamos um pouco à frente falar um pouquinho mais sobre eles, né? Uma demanda que vem crescente também é a área de TI dentro das usinas. Então, olhando para esse movimento de digitalização, de suprimentos de mão de obras na área de TI, nós fizemos várias parcerias com as grandes empresas do mundo da área de TI e fizemos uma conexão aonde nós fechamos parcerias em turmas exclusivas para as usinas
para que elas pudessem absorver essa mão de obra de uma maneira mais dinâmica, né? E isso refletiu um resultado muito bom. Aqui eu vou fazer um recorte só da unidade de Sertãozinho, ó. Nós tivemos mais de 400 alunos esse ano sendo formados da área em cursos rápidos de tecnologia da informação em parcerias com usinas. A gente fez um trabalho muito forte lá com a Viralco, lá em Pitangueiras, onde turmas fechadas desse projeto foram absorvidas dentro da usina. Power BI, computação em nuvem. Então, houve um movimento dentro da usina para enxergar esse potencial, e isso refletiu em outros grupos que começaram a absorver. Então, só a unidade de Sertãozinho, de 1.300 matrículas que a gente faz no ano para esse projeto, 400 delas foram direcionadas e feitas com turmas exclusivas dentro do setor de bioenergia. E nós temos o movimento do estudo, da formação, do porquê nós estamos formando, como nós estamos formando, dessa demanda, e isso arrasta também necessidades de investimento. Então, as escolas, as nossas unidades estão sofrendo aí um grande aporte financeiro para reestruturação, para modernização dos seus parques, e geram investimentos como esse aqui. Isso aqui é uma destilaria, né, uma planta piloto de produção de etanol, que hoje está montada na unidade Senai de Sertãozinho, com o objetivo de desenvolver formação profissional. Então, operadores de processos, instrumentistas, mecânicos atuam nessa área, capacidade de produção de até 1.000 litros de etanol dia, e isso é um ativo que foi decorrente desse olhar, dessa aproximação das demandas. Então, os cursos técnicos, os cursos de aprendizagem trabalham em ativos como esse, e também está aberto para desenvolver cursos de formação inicial e continuada, onde cursos rápidos de operadores podem ser desenvolvidos e validados numa estrutura muito próxima do que você vai ter dentro da usina. Então, são excelentes oportunidades que o Senai tem visto, e se faz o movimento interno, como eu citei para vocês, para que a gente consiga dar respostas ao processo de formação e a esse fornecimento de mão de obra, né? E o que a gente quer, na verdade, com tudo isso? A gente quer, na verdade, formar uma parceria de valor. E essa parceria de valor são parcerias estratégicas, onde o Senai, junto da estratégia da usina, consegue trazer um portfólio de ações dinâmico para que vocês consigam ter ações de curto, médio e longo prazo. Muitas vezes a gente é convidado a um grupo e ele abre as portas para que a gente faça essa análise estratégica, e muitos deles falam assim: poxa, eu não sabia que o Senai fazia isso. E o que a gente quer aqui é abrir as portas para vocês, primeiro, para o entendimento do ecossistema que é o Senai, e de como vocês podem desenvolver isso em cada grupo de vocês. Por exemplo, participar da estratégia da companhia. Então, você vai ter um movimento de mudança de fábrica, de mudança de tecnologia, de ampliação do parque. Você vai ter uma reestruturação na matriz de competência dos profissionais que você vai estar lá dentro. Então, a gente tem participado ativamente nessa construção conjunta com as usinas, onde a gente tanto faz, eu vou trazer para vocês aqui projetos de entrada desse profissional dentro do parque, quanto o detalhamento desse perfil profissional e quais seriam as formações ideais para que vocês conduzam durante 1, 2, 3, 4 safras. Então, a gente fica muito contente em gerar uma parceria de valor nesse sentido. Por exemplo, aqui, construção de curto, médio e longo prazo. Às vezes a gente recebe a ligação: eu preciso de soldador. Tudo bem, a gente vai ter uma formação específica para sanar a dor do soldador, mas a gente precisa ter uma ação estratégica, onde a gente vai construir isso e manter esse processo vivo de formação para que essa mão de obra seja reabastecida. Projetos que gerem impacto. Então, quando você simplesmente atende uma ação pontual, é importante porque vai tampar a dor daquele momento. Mas se você está junto da estratégia da empresa para montar
desde lá de uma matriz de competência, a estruturação de como vai funcionar essa formação, você gera um projeto de impacto, você gera aculturamento, você agrega valor, e isso dá força para a própria companhia de lançar programas estratégicos para desenvolvimento de gentes dentro da usina. E o Senai está de portas abertas para desenvolver isso com vocês, né? Outra coisa, medição contínua do resultado. Eu estou dentro da estratégia, é importante, só que todo projeto precisa dar resultado. Qual é a eficiência? Qual a taxa de permanência? Qual é o crescimento? Quais são os gaps de desenvolvimento dessas pessoas que esse projeto lançou, né? Então, o que nós queremos, na verdade, não é simplesmente tratar uma turma, mas mostrar para vocês as oportunidades de valor e o quão rico pode ser um projeto estratégico desenvolvido com o setor de bioenergia, né? E aí aqui eu vou compartilhar algumas coisas que nós já estamos desenvolvendo com alguns grupos. Por exemplo, mapeamento detalhado de escopo e definição de prioridades. Então, a gente tem feito, a partir do reconhecimento de plantas, um alinhamento dessa matriz de oferta com as demandas que a usina tem. Dentro de grupos, nós temos diferentes tipos de sites das empresas. Então, um processo de extração é diferente do outro, a caldeira é diferente, como tem fábrica de açúcar, não tem. O processo de destilaria é com peneira molecular, não é. Como é que funciona isso? Então, por ter diferentes tipos de usinas dentro do mesmo grupo, a gente criou um roadmap onde nós visitamos a empresa, conhecemos todo o processo de fabricação, entendemos quais são as lacunas que aquela empresa tem e começamos a estruturar um projeto de fato estratégico para atendimento daquela mão de obra, no curto, médio e longo prazo. Elaboração personalizada das propostas. Então, se vocês chegarem para mim, Rafael, mas você pode trazer, aqui eu vou trazer um exemplo, mas da usina X que está sendo desenvolvido, pode. Você tem um norte com aquele exemplo e com aquele momento, porém, a gente atua numa ação mais precisa de modelamento dessa proposta para que ela seja mais assertiva e, consequentemente, a gente colhe os resultados do projeto que está sendo implantado. Por exemplo, implementação contínua de etapas do projeto, gestão integrada dos projetos educacionais e tecnológicos. Qual é a rota? Às vezes aquela usina está com um olhar de mudança tecnológica, onde vai ter migração do próprio processo de fabricação, que hoje é instalado, para um processo ou de uma produção de um outro produto dentro da usina, ou de um processo mais de evolução tecnológica. Hoje, onde você está fazendo um investimento, por exemplo, em utilidades, num processo de geração de vapor, que vai ter uma modernização na caldeira. Como que nós vamos tratar isso? Nós vamos esperar esse ativo ser implementado para começar a desenvolver pessoas? Não, a gente já faz um alinhamento. Qual é a visão de futuro? Se nós estamos olhando para 2, 3 safras à frente, quais são as estratégias daquele grupo para que a gente faça esse modelamento educacional, né? Quais são os diferenciais de atuar dessa forma? Nós temos aí cursos desenvolvidos juntamente com os representantes, então nós construímos o projeto a 4 mãos, o que gera uma assertividade maior, né? Garantia da metodologia, então a carga de teoria e prática focado na qualidade precisa ser estruturado metodologicamente, e isso a gente traz esse processo de formação baseado na metodologia de ensino por competência. Então não é simplesmente tratar o conteúdo, mas formar o perfil profissional onde aquele indivíduo ele é capaz de realizar aquela competência que é exigida para ele ali dentro do mercado, né? Os ambientes de aprendizagem que replicam a realidade industrial, educação inclusiva e articulação ativa com empresas para a inserção dos alunos ao mercado de trabalho. Então, nós conseguimos fazer essa ponte de movimentação para trazer esse público para o preenchimento das vagas, né? E percebam que é uma mudança. Nós deixamos de ter uma ação reativa e passamos a ter uma ação proativa dentro do setor. E para isso o Senai precisou se modernizar.
e nós investimos em desenvolvimento de ferramentas que nos apoiam e apoiam a vocês, está disponível para vocês entender quais são os rumos da formação dessa mão de obra. Aqui é um sistema de inteligência que o Senai desenvolveu chamado de mapa do emprego, onde a partir do momento que a gente entende qual é a demanda da usina, a gente entende qual é o perfil daquela planta específica que tem a formação, a gente começa a se perguntar aonde nós vamos captar essas pessoas, como nós vamos fazer esse processo de captação, se é o público interno, se é externo. Então essa ferramenta, ela nos dá insights para que a gente consiga modelar com vocês essa oferta. Eu trouxe aqui alguns dados que extrai da ferramenta da área de biocombustíveis, por exemplo. Aqui são dados de setembro de 23 a agosto de 24, onde ele mostra para nós o perfil da mão de obra que aquele setor está contratando. Por exemplo, nós tivemos aí um fluxo de admissão de 614 pessoas com um fluxo de desligamento de 504, né? Qual é o perfil de gênero dessa mão de obra? Isso aqui é tudo dado real que a gente consegue em tempo real dentro do Senai, tá? Qual é a distribuição da idade? E aí a gente consegue ter estratégias, aonde eu vou captar, como eu vou captar, porque eu sei qual é o perfil dessa mão de obra e como ela está alocada. Outro exemplo aqui, ó. Melhorou? Conseguem ouvir? Bom. Qual é a pressão salarial? Né? Como é que nós estamos tratando essa pressão salarial? Como nós vamos distribuir essas vagas, né? Outro exemplo aqui, ó, nós estávamos falando sobre como nós vamos alocar. Se eu vou captar isso trazendo uma oferta de curso técnico, de curso de aprendizagem, de curso rápido, então eu consigo saber aqui, por exemplo, ó, que a minha maior movimentação de mão de obra esteve com um perfil de pessoas que têm o ensino médio completo. Então, se eu naquela região tiver um desenvolvimento de mão de obra de curso superior, para esse setor de biocombustível não é interessante, porque o setor ele está demandando um grande volume de pessoal. Está demandando um grande volume de pessoal com o perfil de ensino médio. Então aqui a gente entende o alinhamento do curso de aprendizagem, o alinhamento de oferta de curso técnico e o alinhamento de oferta de cursos rápidos. Não estou dizendo que o curso superior, neste caso, não é importante. Ele é sim, mas com um determinado volume que nós temos que ofertar desse profissional. Então é uma baita ferramenta que serve para a gente nortear e ser mais assertivo naquele nosso propósito, que é o quê? Agregação de valor na parceria. Outro exemplo de ação que a gente já está desenvolvendo com o grupo, trabalho de assessment. A gente tem feito um trabalho intenso, estamos fechando agora, nessa semana, 2 grandes grupos, onde a gente está desenvolvendo um assessment junto com o grupo. 3 usinas compõem o grupo e a gente faz todo o processo de avaliação e identificação de competência individualizada. Pegamos toda a estrutura de cargos que a usina queria avaliar e aí reunimos a liderança para começar o modelamento desse programa estratégico. E um dos gestores da produção, eu fiz a seguinte pergunta para ele: quais são as suas dores frente à tua equipe? O que você sente que você tem de dificuldade e precisa desenvolver? E aí ele me respondeu que não tinha problema nenhum, né? Não tinha problema nenhum. Ele falou assim: não, minha equipe não tem problema, eu não preciso. E aí quando você vai fazer uma análise dos gaps de desenvolvimento de liderança, você vê que o próprio líder ele não estava conseguindo avaliar e enxergar quais eram as demandas, porque toda essa estruturação, a gente envolve todo esse contexto, é um projeto estratégico, então a gente envolve a liderança de RH, os líderes de área, a integração dos líderes da agrícola com os líderes da indústria, para que a gente seja mais assertivo e mais agregador ao projeto de maneira mais objetiva, tá bom? De uma maneira bem sucinta e rápida, a gente trouxe para vocês
toda a atenção que a gente tem dado ao setor de bioenergia, percebam que é uma mudança da forma de conduzir essa formação profissional, esse desenvolvimento de gentes do Senai que vocês já conhecem com o setor de bioenergia, tá? Deixo aberto para perguntas e muito obrigado. Não, tá dentro do tempo. Parabéns, viu, Rafael? E muito obrigada por compartilhar conosco tantas informações. A gente sabe, né, pessoal, o quanto que o Senai é parceiro, o quanto que esse trabalho é importante, relevante para as nossas usinas, né, e para o país como um todo, o quanto que tem sido parceiro nessa qualificação, nessa profissionalização do nosso time, né, do nosso pessoal. Bom, rapidamente, pessoal, alguém tem pergunta aqui para o Rafael, diante da nossa palestra aqui exposta? Mas, dúvidas? Não? Mas vocês não vão fugir, tá? Que nós vamos começar o nosso debate aqui e eu quero a participação, a interação de todos vocês conosco, tá? Senão eu vou aí na plateia e a gente vai interagir junto. Aqui é assim, tá bom? Obrigada, Rafael, mais uma vez. Então, as cadeiras vão entrar aqui para a gente iniciar os trabalhos. Enquanto isso, eu já vou chamando aqui à frente os nossos colegas para o nosso debate. Vou pedir, Rafael, para que você participe conosco também. O Jair, não vou tentar falar o sobrenome, porque vai ficar difícil para o meu lado. Aí, na hora da sua apresentação, você fala aí o seu sobrenome, tá? O Jair é gerente técnico do FAESP Senar. Palmas para ele, pessoal. O Luiz Antônio de Lima, aqui conosco também, gerente do Senac Araçatuba. E o Tarso Tristão da Silva, diretor do Senai Araçatuba, aqui conosco. Time pesado, né, pessoal? Então, chegou o nosso momento da gente tirar todas as dúvidas, interagirmos. Vamos puxando as cadeiras, vocês podem ficar muito à vontade. E nesse primeiro momento, pessoal, eu vou pedir para que eles se apresentem, falem um pouquinho aí a respeito do trabalho que eles desenvolvem junto a cada instituição, e depois a gente vai batendo esse papo, interagindo aqui, trocando as informações, compartilhando conhecimento. O Rafael já se apresentou, né, Rafael? Vou passar para o Jair. Bom dia a todos. Jair Kaczynski. Tá vendo como é fácil? Kaczynski. Tá vendo só? Praticamente há 30 anos no Senar. Esse tempo trabalhando com capacitação de mão de obra, formação profissional, promoção social. O Senar atua na mesma instituição com a parte de capacitação de mão de obra e a promoção social. É a mesma coisa que se fosse um Senai e o SESI na mesma instituição. Além da formação e da promoção, também coordeno os cursos técnicos, assistência técnica e gerencial e os eventos que nós temos. Bem rapidamente, bem resumidamente, senão são 30 anos aqui para falar de currículo. Então, passo a palavra aqui. Muito bom dia a todos e todas. Meu nome é Luiz, sou diretor do Senac aqui de Araçatuba. Cumprimentar os colegas aqui do Sistema S, né, que inclusive é extremamente importante esse sistema para o país, né, nascido lá na década de 40 e vivos, né, até hoje, e com uma importância muito grande. Eu atuo aqui, já fui diretor do Senac Bebedouro, lá pertinho do Rafa, e a gente atuou lá iniciando a unidade nova de Bebedouro, e estou de volta a Araçatuba. O Senac, ele existe desde 1946, um pouquinho mais novo que o Senai. A gente nasceu para fazer aprendizagem comercial, isso está no nosso nome, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e o nosso foco é com o comércio e serviço, né? Então a gente não atua diretamente com a indústria, mas indiretamente através da parte do RH, a parte de escritório, a parte de prestação de serviço, né? O Senac Araçatuba, aqui só para eu conhecer um pouco, todo mundo é de Araçatuba aqui? Não? Quem é de Araçatuba aqui? Só um? Nenhum? Ninguém? Um aqui.
Então, pouca gente de Araçatuba. Depois eu trouxe um vídeo rapidinho, depois a gente passa para vocês, só para 1 minuto, para vocês verem um pouco como é a unidade de Araçatuba, né? Mas a atuação, como o Senar, também é na parte de formação profissional e também na parte de atuação integral, que a gente fala, né? No trabalhador como um todo. Então, depois, acho que a gente tem tempo para falar um pouco dos cursos, alguma coisa assim. E estou no Senac também há pouco tempo, 28 anos, né? 14 deles como diretor e os outros eu trabalhava na área de coordenação. Então é um grande prazer, quero agradecer, Felipe estava por aí pelo convite, ao DOP pelo convite, né? Vocês têm feito, a usina, né, também que participa dessa organização, tem feito um trabalho extremamente importante para a área, né? E eu venho aprendendo, na verdade, com o setor, né? De bioenergia, apesar de a gente não atuar diretamente com isso, eu posso depois compartilhar um pouco do que a gente faz como um braço, né, da bioenergia. Tá bom? Então, obrigado pelo convite, mais uma vez agradeço. Obrigado, Luiz. Bom dia aos colegas aqui de palco também. Eu sou o Tarso Tristão, assim como o Rafael, sou gestor do Senai São Paulo, atuo também levando e trazendo todas essas soluções que foram apresentadas pelo Rafael aqui, principalmente para a nossa região aqui de Araçatuba, região noroeste do estado. Eu faço a gestão e a coordenação das ações do Senai nessa região. Então, me coloco à disposição de todos e, junto com o Rafael, aí, a gente espalha as soluções para o setor sucroenergético a todo o nosso estado de São Paulo, não só a nível estadual, mas a nível nacional também. Nós realizamos muitos atendimentos fora do estado também. Então, contem com a gente. Palmas para eles, né, pessoal? Obrigada aí pela apresentação de vocês. Então, pessoal, só para a gente relembrar aqui, o eixo que vai nos nortear, com base aí nas perguntas que nós iremos fazer, o debate, né, tem como tema a contribuição do Sistema ES para o desenvolvimento do setor da bioenergia. Então, está bastante abrangente para a gente conseguir participar, para a gente tirar nossas dúvidas de fato, tá? E já quero, né, verificar se alguém já gostaria, né, até diante do que o Rafael nos trouxe um pouco em relação aos trabalhos do Senai. Se alguém tem alguma pergunta, alguém já quer iniciar aqui os trabalhos? Vamos lá, pessoal, sem timidez. Por enquanto não? Então tá. Então vamos começar aqui uma primeira pergunta. Vou começar puxando aí já para o Tarso, para o Rafael, começando aqui pelo Senai. A partir das contribuições do Senai para o setor da bioenergia, quais são os principais desafios em comum que o nosso setor tem enfrentado e de que maneira o Senai tem sido nosso parceiro de negócio diante desse contexto? Pessoal, excelente pergunta. Acho que o maior desafio é justamente a gente montar ações estratégicas, como eu citei, né? Que a gente consiga fazer ações estruturadas de médio e longo prazo para que a gente tenha um fluxo de fornecimento de mão de obra qualificada para o setor. Várias áreas dentro da usinas, elas são demandantes pela a questão do turnover que a própria área tem, do próprio, como é cíclico a alteração de profissionais dentro das próprias usinas, né? Ele está bem desenvolvido naquela usina, recebe uma oportunidade e vai para outra. Então, o que o Senai vem trazer é justamente essa oportunidade de construir essa estratégia para que seja um fluxo contínuo de desenvolvimento de pessoas, para que a gente consiga ir sanando esses gaps que as usinas possuem. Reforço a fala do Rafael no sentido da importância de se traçar essa estratégia em conjunto, porque não apenas nós temos exemplos, inclusive tenho vários gestores aqui que são colegas aí de desenvolvimento de estratégias em conjunto, que não apenas a gente busca no eixo de educação profissional suprir a deficiência de mão de obra, né, apenas ocupar uma função que até então não estava ocupada ou que é necessária para aquela indústria.
mas a gente passa para um outro nível, né? A gente passa a discutir talentos, a gente passa a discutir pessoas que fazem mais do que simplesmente a sua obrigação no dia a dia, né? Então, a importância de desenvolver uma estratégia que visa não somente suprir um posto de trabalho, mas desenvolver talentos, pessoas que realmente tenham uma forma de atuar e de ser dentro da indústria, que absorva a cultura daquela empresa, que possa não só desempenhar bem a sua função, mas que possa também preparar outras pessoas para que o dia da manhã ele possa crescer e assumir a função dele, entre outros aspectos estratégicos ali que ele vai desempenhar no dia a dia, que realmente vai agregar valor naquilo que ele exerce, né? Porque o pilar pessoas e principalmente talentos é o que vai suportar as outras ações que nós vamos desenvolver também, inclusive que o Rafael apresentou bem aqui, que são estratégicas para o setor. Um outro pilar, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para que isso tenha corpo, para que isso tenha efetividade, nós precisamos de pessoas, né? Pessoas que realmente façam a diferença, pessoas que são capazes de entregar e de enxergar possibilidades além daquilo que está ali no dia a dia dela, para a gente trabalhar inovação. E para a gente também trabalhar empreendedorismo industrial, que é um outro pilar que o Rafael apresentou aqui novamente. Para que isso ganhe corpo dentro de uma empresa, precisamos trabalhar estrategicamente o desenvolvimento de pessoas, né? Essas pessoas precisam ter o empreendedorismo dentro delas. Somente assim que a gente vai conseguir dar pilar, estabelecer conexões com startups, estabelecer conexões com centros de ciência e tecnologia, com linhas de fomento, linhas de financiamento e assim por diante. A gente precisa de uma equipe para fazer isso. E essa equipe precisa ter talentos. Então, essa é a importância, é o posicionamento estratégico que o Senai assume em relação ao setor de bioenergia, porque o setor precisa consolidar todas essas estratégias para que a gente possa, então, alcançar os resultados que nós almejamos. Pessoal, e diante do exposto, tem alguém aqui nas usinas, né, que já teve alguma parceria junto ao Senai, foi algum case de sucesso, algum comentário para trazer, para agregar em relação a isso, que foi bom, que foi positivo para a empresa, que agregou, que possa dividir conosco? Vocês estão muito quietinhos, né, gente? Estão tímidos. Comentários? Não? Mas a gente sabe que a questão do turnover tem sido, pelo menos lá na da Mata, que eu estou aqui representando hoje, tem sido desafiador, né? Nós vivemos aqui na nossa regional Araçatuba, a gente fala que para um gestor, antes de ter que fazer um desligamento, para pensar realmente 2, 3, 4 vezes, que a gente precisa realmente formar, precisa desenvolver, acompanhar, dar feedback, treinar. Em último caso, né, correr para o desligamento e aumentar esse índice aí de turnover. Tem sido um desafio, realmente. Bom, mas vamos lá. Senac, agora, para o Luiz. Luiz, com o avanço das unidades produtoras de bioenergia em nosso país, as ações de qualificação e profissionalização da comunidade e do comércio local precisaram ser repensadas? Quais foram as estratégias adotadas aí pelo Senac? Bom, pessoal, vocês estão bem quietinhos aí, mas fiquem à vontade para perguntar para a gente. Antes de responder, eu queria aproveitar que essa oportunidade, talvez, para falar para um grupo como vocês. Os setores que eu gosto de conhecer, para quem a gente está falando também, tem alguém do RH aqui das usinas? Aqui tem bastante gente, legal. Então eu queria só vou passar rapidinho um videozinho de 1 minuto, né, para mostrar um pouco de como a gente atua, né, como é o Senac, as cores do Senac. Goosebumps on my body come alive. Skin on my skin. Oh God, don't know where you end, I start. If this is a dream, don't leave me hurt. Before
Muito bem, quis mostrar um pouquinho de como a gente atua, né? O Senac, ele não atua diretamente, né, como a gente tinha conversado um pouquinho antes com a bioenergia, mas como a bioenergia está ligada diretamente com matéria orgânica, né, com biomassa, plantas, resíduos agrícolas, enfim, envolve de alguma maneira a parte de vegetação, o Senac ele tem uma forte atuação para que isso se torne sustentável, né? Ou seja, que não é algo que veio para ficar de passagem, mas é algo que vai permanecer. Mas como se dá o impacto de tudo isso no meio ambiente? Então, a nossa área de atuação muito forte é com o meio ambiente, né? Ou principalmente o cuidado que tem que ser com ele, para que isso se torne algo que seja parceiro, né, da comunidade. Quando a gente vê o comércio, por exemplo, o Senac desenvolveu alguns cursos que fala para o prestador de serviço e para o comércio como pensar as suas fontes de energia, né? Quais são as disponíveis e como ele estuda isso dentro daquilo que ele está atuando, aonde ele pode buscar. Então a gente tem informações com respeito a isso. Uma outra coisa, e onde a gente atua muito fortemente, já trabalhamos com algumas usinas há bastante tempo. Eu me lembro de quando teve a grande fase da mecanização, o que as famílias fariam, né? Ou o que os cortadores de cana e tal fariam para sair, né? Já que ia diminuir essa oferta para começar outra. Então o Senac atua muito na parte de formação profissional e na parte de prestação de serviço. Dentro dessa formação existe um trabalho muito forte com os jovens, então filhos dos trabalhadores, né? Como o Rafael comentou aqui, com aprendizagem. Então a gente atua muito fortemente com os familiares, né, dos trabalhadores. Na área de meio ambiente, como eu comentei, eu até separei alguns títulos que eu achei interessante compartilhar com vocês, né? Sistema de gestão ambiental é um curso que a gente atua muito fortemente. A gente atua também agente de desenvolvimento socioambiental, agente de resíduos, né? Vocês viram que a gente trabalha os cursos na área, por exemplo, de moda. Então, o que a gente faz com esse resíduo, né? O que acontece com ele? Então, tudo isso é trabalhado junto com os profissionais. Biodiversidade, fauna e flora. Então, auditoria interna de sistema de gestão em meio ambiente, avaliação de impactos ambientais. Então, a gente tem notado a necessidade de esclarecer para o comerciante, para o empresário, né, que é com quem a gente atua diretamente, a necessidade de mudar o pensamento, de olhar para as fontes renováveis de energia, né, e quando ele vai começar um negócio, ele pode saber escolher melhor. E quando ele já tem um negócio, ele pode avaliar. Então, o Senac atua diretamente com o comerciante, com o comerciário, ele atua diretamente nesses tópicos. E voltando a dizer, a nossa maior força, né, a maior atuação é olhando justamente para o meio ambiente, para que se torne uma atividade sustentável, né? Ou seja, que a bioenergia ela venha trazer todo o benefício maravilhoso que ela consegue trazer e que a gente consiga conscientizar e esclarecer para as pessoas. Eu queria só pegar o gancho que você trouxe, né, sobre o turnover. Ele não é um privilégio da usina, né? Ele acontece em todas as áreas, na educação, no comércio. Então isso tem se tornado cada vez mais frequente. O que nós notamos é que os trabalhadores, os jovens que estão ingressando, muitos, né, não querem mais algumas funções que são mais operacionais, né, influenciados aí pelas profissões atuais, midiáticas, de influencer, por exemplo, né? Tem muita gente, muitos jovens partindo para isso, com conhecimentos um pouco rasos, né? Conhecimentos instantâneos, que ele ouve, ele assiste alguma coisa e já se considera um profissional daquilo, e aí já quer divulgar. E a gente conversava um pouquinho antes, né? O Tarso colocava que a gente precisa usar isso como uma força, né? Então, já que ele tem a ideia de fazer algo mais imediatista, né? Como que a gente pode juntos, né? O sistema S, né? Junto com vocês, criar um ambiente onde a gente consiga aprofundar esse conhecimento, né? E trabalhar
talvez, mais uma vez, com as famílias, né, dos trabalhadores e também com a comunidade que a gente está inserido, como a gente consegue desenvolver esse olhar para que a gente consiga um desenvolvimento profissional cada vez mais rápido. A gente tem um exemplo que nós desenvolvemos em Valparaíso, né, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, é um convênio que a Caixa Econômica faz, o Senac executa, onde a gente faz a pré-ocupação, ocupação e pós-ocupação dos moradores do conjunto, né, para falar um pouco de cidadania e para falar também de desenvolvimento profissional, né, então para que eles possam ter perspectivas, porque muitos têm essa dificuldade de ingressar e de se qualificar porque não tem nem conhecimento do que é possível. Então eu quis trazer um pouco desse vídeo para mostrar, assim como o sistema todo Senai, Senar, tem estruturas fantásticas, né? E na maioria das vezes gratuitas, e as pessoas não têm informação. Então, uma informação, se eu pudesse compartilhar e que vocês pudessem espalhar, é justamente isso. Por exemplo, no Senac Araçatuba, 90% das nossas vagas são gratuitas, todos os cursos, né? Todos eles. E quando tem um material para ser utilizado, o material é dado para aquele aluno. Se tem uma visita técnica para fazer, a visita é custeada. Por exemplo, tem o curso, não tem a ver com a bioenergia, mas só como exemplo de curso que tem custo, um curso técnico em turismo, né, onde eles têm viagens intermunicipais, interestaduais, né, viagens aéreas, viagens terrestres, tudo é custeado, né? Tem gente que faz o curso só para viajar, né, já que o curso é gratuito, mas as oportunidades estão. Então, o papel, eu acho que o nosso papel, obrigado, Tarso, o nosso papel nesse contexto, isso que você falou, foi uma fala que eu tive com a minha equipe, né, onde a gente estava falando de desligamento. Falei, gente, pensa muito bem se a gente não consegue desenvolver melhor esse profissional, porque a troca está se tornando cada vez mais difícil, né? Então, um trabalho que o Senac realiza também junto às empresas é esse trabalho de PDI, né, que eu acho que os RHs devem conhecer, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, né, onde a gente faz um estudo baseado em talentos, e aí a empresa coloca quais são os talentos que ela quer desenvolver dentro de cada área, para que esse profissional não saia, né? Ou seja, é mais uma forma de você reter talentos, né? Um programa de desenvolvimento individual. Então, a gente atua muito fortemente nessa área para valorização das pessoas, principalmente as que já estão ali, um olhar para a família, né? Para que a família possa ser algo também que esteja junto com esse trabalhador, com essa trabalhadora que esteja na empresa de vocês, e que a gente consiga minimizar esse turnover através de tanta oferta que a gente tem nesse sistema, né? E a gente precisa que isso seja talvez otimizado, mais utilizado, porque a qualidade, como a gente viu aqui na apresentação do Rafael, é sensacional, né? E às vezes a maior dificuldade está sendo encontrar esses jovens ou até as pessoas que já estão trabalhando, que queiram aperfeiçoar o seu conhecimento. Alguém? Algum comentário? Fala brilhante que retrata muito bem o nosso dia a dia lá nas usinas, né? Inclusive depois, porque senão a gente vai queimar aqui o tempo, se sobrar um tempinho, eu gostaria que vocês nos trouxessem dicas, de fato. Nós que estamos ali na gestão de pessoas, nos RHs, na ponta, como que, enquanto empresa, a gente pode, de fato, ser mais atrativo, atraente para esses jovens? Como bem trouxe o Luiz, o jovem, hoje, ele tem uma gama aí de possibilidades, e a gente está, nesse sentido, a gente está, enquanto empresa, enquanto usina, a gente está com dificuldade, de fato, de reter esse jovem, de ser atraente a esse jovem. E, claro que existem várias pesquisas, eu sei que vocês, né, como a própria palestra trouxe, vocês fazem muitas pesquisas, e o que nós, enquanto empresa, podemos aí utilizar, pesquisar, estar à frente para poder realmente reter esses talentos, esses jovens, porque a gente percebe entre os jovens e os adultos, a questão do jovem ela se torna um pouco mais difícil na retenção, tá? Mas fica para o final. Perguntas? Jaque. Falando com relação ao turnover, a dificuldade, eu acho que mais, pelo menos que eu sinto lá na usina,
não é só o fato da atração, né, do candidato, porque ele vai, ele se matricula, ele começa o curso e no meio do curso ele abandona. E o fato deles serem maiores de idade, a gente não pode falar com esses pais, né? Porque o de 18 anos, é só a idade de 18 anos, mas os comportamentos não são de 18 anos. Então, assim, o que fazer para que a gente consiga entrar lá dentro da casa, no âmbito familiar, para que a gente consiga convencer esses pais para influenciar os filhos para permanecerem dentro do curso, para a gente não ter o turnover lá no curso. Acho que esse é o ponto. Alguém já quer pegar o gancho? Aproveitando, é que a gente tem algumas ações que nós fizemos nesse sentido, porque é um problema que a gente enfrenta, né? A média do Senac São Paulo de evasão é de 25%, 20% a 25%, em Araçatuba é de 16%, e nós tivemos algumas ações que nos ajudaram. Uma das ações foi nos aproximarmos mesmo com jovens de mais de 18 anos da família, né? Então, alguns eventos que a gente realizava para que a família viesse, eventos de algumas festas, algum tipo de confraternização, e também oficinas que a gente convidava os pais, irmãos e tal para virem participar. E nesse momento a gente aproveitava e fazia uma pesquisa. O que é que te leva a abandonar o curso, por exemplo, né? E a gente identificou em alguns casos que era transporte, né? Então, como eu chego no curso? No nosso caso, talvez em outros casos tem transporte gratuito e tal, mas o problema era transporte. O outro problema era que alguns estavam ainda no ensino médio, né, ou ensino fundamental, no caso de aprendiz, e eles começaram a ter a formação integral, então eles tinham que abandonar o curso. Outros arrumaram um trabalho, né, e talvez o trabalho não era que dava uma formação, e acabaram saindo. Então, o que a gente fez foi uma pesquisa junto aos jovens, né, junto às famílias, tentar identificar, e aí a gente foi adequando alguns horários, né? Então, a gente chegou, por exemplo, a ter cursos que aconteciam das 17h30 às 19h30, que seria o nosso horário de janta, né, ali. Então, a gente teve que adequar e tivemos um sucesso com isso, né? É um exemplo. Um outro exemplo, quando as pessoas não conseguem chegar, foi a gente levantar na cidade quais são os benefícios que as pessoas têm em Araçatuba para se deslocar de maneira gratuita ou com desconto, que às vezes eles desconheciam essa informação, né? E, enfim, então, assim, um resumo, talvez essa aproximação e identificar de fato qual é esse problema. A gente tem um problema estrutural no país, que é a própria formação, que não leva a pessoa, não leva o jovem a se preocupar com a formação, né? Então, você tem pessoas que o jovem se forma, né, quase não tem uma reprovação, não estou criticando isso, né, não é essa a ideia, mas quando você vê essa aprovação quase automática, né, ele chega num determinado ano de ensino, quando já sai do Fundamental 2 para o ensino médio, às vezes ele lê muito mal, né, e às vezes quando ele lê, ele não compreende o que lê. Então, como que ele consegue desenvolver uma visão de futuro? Como esse jovem consegue enxergar que eu preciso me desenvolver e que aquele emprego que eu arrumei ali para ganhar um valor muito pequeno por mês é mais importante do que uma formação profissional que vai me dar uma perspectiva muito maior. Então, são desafios, né, que a gente encontra, e uma das maneiras que a gente utiliza é essa aproximação, né? Então, essa aproximação, ela é fundamental. É muito árduo, é muito difícil, né? Mas é um grande desafio que a gente tem não só na nossa região, a gente tem no país todo, né, esse grande desafio. Então, essa aproximação e saber de fato, né, conversar com esse aluno e saber o que o faz desistir do curso, eu diria que é o primeiro passo. E aí a gente tem várias ações estratégicas que a gente pode fazer para talvez reter. Desculpa, estou me prolongando, me empolgo. Muito interessante isso que o colega comentou, e de fato o que nós sabemos é que não tem resposta e que ações em conjunto, não existe uma única ação que vai sanar esse problema. Todas essas questões de aproximação familiar é extremamente importante, dá resultado e é muito valioso.
E outras ações que vão complementar, por exemplo, a interação empresa-escola, né, de você estar junto com esse jovem. Você fez a aproximação com a família, entendeu quais são os gaps, quais são as dificuldades ao acesso que ele tem, o porquê sim ou não estar dentro da sala de aula, mas principalmente trabalhar um projeto de vida, onde a empresa com a escola, sanando esses gaps, dá a esse jovem um horizonte e principalmente faz com que ele reforce a cada dia o quanto do projeto de vida dele está sendo realizado no processo de formação. Isso tem que ser claro para ele, né? Porque para que ele não se desvie com tudo que tem sido ofertado para ele no mundo e para que ele entenda que ele está num processo de construção. Assim como citado pela Jaqueline, eles, apesar da idade, são extremamente imaturos e muitas vezes não tem um suporte familiar para trilhar esse caminho de projeto de vida, né? Então, várias ações somadas, a gente tenta mitigar essa questão da evasão e que faça sentido para ele ingressar no mercado de trabalho, e ter essa interação empresa-escola só fortalece isso, de fazer sentido o posto de trabalho dele, qual é a carreira, de se espelhar nos profissionais que estão na indústria, num setor que tem muita promissão, né? Aproveitar, complementar. Da questão rural, quando isso acontece, a gente primeiro verifica. Questão, é o instrutor, é a pessoa que está lá no dia a dia, para ver se está motivando, se não está motivando. Outro ponto, ele sabe como que é o mercado de trabalho, como que está a logística. Por quê? Muitas vezes, quando abandona um treinamento, abandona principalmente a questão da aprendizagem, é que ele conseguiu outro emprego, conseguiu um salário melhor. Então, isso daí, como foi colocado, não é uma resposta, é um contexto que precisa ser analisado. E muitas vezes, do jovem, a gente esquece que a gente já passou por essa fase, mas é a questão do imediatismo. Eu recebi R$100 a mais, é o imediatismo. Então, é a questão que a gente coloca num outro programa que nós temos, Jovem Agricultor do Futuro, que tem o projeto de vida, para ele começar a se preparar, como o Rafael colocou. É a questão da visão dele começar a se planejar para o futuro. O que ele quer para ele, o que ele quer para a comunidade, para a família, a integração dele na sociedade. Então, isso ele precisa começar a absorver e ter isso. Infelizmente, como foi colocado pelo Luiz, isso não se aprende em escola. Então, o S está colocando muito dessa forma, trazendo essas deficiências para o mercado de trabalho. Belíssimas contribuições. Bom, aproveitando, Jair, quais as principais ações que o FAESP-Senar tem desenvolvido em parceria com o setor bioenergético? Teria algum case de sucesso para compartilhar conosco? Case de sucesso é o que mais temos aqui. Vocês são do RH. Quem já fez curso do Senar ou conhece quem já fez? Imagine o que é a satisfação para nós, a hora que a pessoa recebe o certificado, e é o primeiro certificado que ele tem na vida. Lembrando que formamos tratoristas, formamos pessoas que vão operar a colhedora, que aplicam agrotóxico, ou seja, se não tiver a produção agrícola, não tem etanol, não tem bioenergia, não tem açúcar. Então, o que a gente coloca nos treinamentos é a importância da produção agrícola. E isso é cada vez mais difícil. Por quê? As mudanças climáticas que a gente tem, mas a valorização, principalmente a valorização do agro. O Brasil é um país do agronegócio. É o agronegócio que sustenta o Brasil, é isso que a gente tem que colocar. Então, é importantíssimo essa parceria aqui dos S's. Não é um mais do que o outro, não é um melhor do que o outro, mas cada um tem seu elo. Então, a questão de
casos de sucesso, eu já coloco assim: o treinamento mais demandado do Senar São Paulo é NR31, a questão da aplicação de agrotóxicos de forma segura, para ver como que nós estamos trabalhando diretamente. Aliás, não só NR31, NR13, a questão de prevenção de incêndios. E então, nós estamos intimamente ligados com o setor agroenergético. Outra questão que a gente coloca aqui de caso de sucesso, aprendizagem. A maioria das turmas, 100% são contratadas. E aí a gente tem um outro viés. Quando o nosso instrutor de tratorista é muito bom, a empresa quer contratar. Então, para ver como nós queremos a excelência e o melhor resultado que a gente tem, além da capacitação de pessoas, formação de pessoas, é isso que o Senar, Senai, Senac buscam, pessoas, mas é o resultado do que é a parte rural, agrícola, energética, Senai, Senac e tantos esses. Aí a gente tem também uma parte do Senat, do transporte. Todos são interligados. Ninguém faz nada sozinho. Então, isso é importantíssimo. Como atuar? A gente está vivendo hoje uma questão da aprendizagem, com uma série de desafios, porque tecnologia, principalmente na área rural, a questão de conectividade está entrando de forma violenta. Então, como que vão ficar os tratores daqui 5, 10 anos? Serão autônomos também os carros? Serão elétricos? Como preparar esses jovens para essas mudanças? O desafio que nós temos. A maioria de nós aqui aprendeu a usar celular sozinho. Agora imagina o que é operar uma colhedora à distância. O que vai ser esse desafio? Que a gente pode viver num prazo de 5, 10 anos. Então, imaginem só capacitar essas pessoas já conectadas a uma máquina que vai ser autônoma no meio rural. Os desafios que nós temos. Alguém tem algum ponto? Tem? Bárbara, já sei o nome. Mais ou menos. Bom dia. Voltando um pouquinho na questão, né, do turnover, da questão da formação desses jovens, né, a gente também trabalha com formação de jovens aqui, e eu tenho conversado com alguns gerentes, né, indústria, agrícola, e que tem me passado uma preocupação da questão da relação desse jovem com outros profissionais, né, porque é um jovem, como vocês citaram, né, um jovem mais imediatista, e aí quando ele se depara com algum profissional mais conservador, o mais velho, tem essa questão intergeracional. Como é que vocês pensam essa questão desse comportamento desse jovem? Como ele pode se relacionar com essas outras idades dentro do trabalho? Como que vocês desenvolvem isso na formação de vocês, em relação ao socioemocional desse jovem? Esse microfone aqui também está funcionando? Ai, que ótimo. Vai ajudar. No Senar, o instrutor, o formador, o educador só vai a campo depois de passar por uma série de capacitações nossas. Existe um treinamento metodológico, que ele entende qual que é o processo educacional, principalmente andragogia. O jovem aprende diferente da criança e diferente do adulto. Então, esse processo ele tem que entender. Principalmente, a barreira da linguagem. Isso é a principal situação. Comunicação. Ele tem que saber se comunicar. Não adianta nada ele colocar conceitos, colocar linguagens que a gente aprendeu no ensino formal para esses jovens. Tem que saber falar a mesma linguagem.
questão de gênero, a questão das drogas tem que ser colocado, uma série de linguagens. Aí é um caso que eu vou citar a minha própria comunicação com os meus filhos, um de 15 anos e um outro de 21. A comunicação que eu tenho com o de 15 é totalmente diferente com o de 21. Eu peço muitas vezes para o de 15 me traduzir a mensagem de WhatsApp que ele me mandou. Então, olha os desafios que nós temos, e isso é na minha casa. Imagina num processo educacional. Então, o que eu coloco muito para os educadores, estejam antenados, estejam ligados. Uma realidade hoje de instrutor com jovens são os grupos. Todos os nossos instrutores estão no grupo de WhatsApp e se comunicam. Por quê? Muitas vezes tem barreira dentro da própria família e o jovem encontra neste profissional uma forma dele se comunicar, de colocar. Então acaba virando o próprio psicólogo. É uma relação de confiança que precisa ser criada. E isso a gente estimula muito para que ocorra. Deixa eu complementar aqui um pouco. Eu acho que isso que é trazido que é uma característica do sistema, né? Então, do ponto de vista educacional, a gente trata o instrutor ou o professor como mediador do conhecimento, né? Ou seja, não é a pessoa que detém o conhecimento. A nova LDB, falando de educação profissional, ela já traz que o foco sai do ensino e vem na aprendizagem. Então, esse mediador do conhecimento, ele tem que ser a pessoa que enxerga o aluno não como ser sem luz, não como ser numa folha em branco, mas alguém que traz o conhecimento. E aí uma coisa extremamente importante de muito sucesso é a metodologia por projetos, por exemplo, né? Ou pedagogia por projetos, onde a gente tem grandes desafios e a gente propõe que o aluno, como ele quer desenvolver aquilo. Então, em qualquer curso que a gente realiza, técnico, a gente tem um projeto chamado Projeto Integrador, que é uma espinha dorsal do curso, e ele olha para a comunidade um problema, né, que se não houver problema, você não precisa de projeto, né, para resolver. Então ele olha um problema social, a gente gostaria que todos fossem um problema real, e aí durante o curso ele vai resolver aquele problema, né? Então essa metodologia, ela faz com que o jovem fique cada vez mais interessado no conteúdo, né? Então isso aproxima. E o professor, como foi falado, ele tem que se comunicar bem com esse grupo, né? Então há esse desenvolvimento, esse relacionamento através da metodologia. Já dentro do SENAC, enquanto eu tenho jovens de diferentes gerações, né? Millennium, geração X, Y, Z, etc. e tal, todas as que nós temos, a gente faz uma gestão baseada em talentos, né? Então a gente usou objetivamente um recurso da Gallup, que você desenvolver os talentos, fazer uma pesquisa, ver quais são os seus 5 principais talentos, e a gente monta as equipes para projetos do SENAC de acordo com os talentos e não de acordo com idades ou gênero e tal. Então, de acordo com os talentos. Então, por exemplo, preciso começar uma nova unidade, um novo curso lá em, sei lá, Gabriel Monteiro, né? Uma cidade pequenininha aqui perto e tal. Então, eu tenho lá pessoas que têm talento número 1 de relacionamento, comunicação e empatia, por exemplo, né? Empatia não é talento, é carisma, que é um talento. Então, essa pessoa é importantíssimo que ela esteja no grupo. Só que eu preciso de um outro que tenha talentos, por exemplo, de responsabilidade, como forte, porque ele tem que cumprir aquela meta. E aí eles começam a se ver pelos talentos e não por outra coisa, né? Tem dado muito certo. O SENAC adotou isso no estado todo, então a gente tem feito isso. E a gente começou com um grupo gestor, depois passou por uma gestão intermediária, e hoje a gente faz esse desenvolvimento para todo mundo, inclusive o jovem aprendiz, né? O pessoal da limpeza, e é muito legal porque as pessoas se veem de uma maneira mais horizontalizada. Então, diminuir a hierarquia ou suprimir a hierarquia, ela precisa do ponto de vista organizacional, mas do ponto de vista operacional, quanto mais horizontalizadas forem as relações, as distâncias das
das idades e das gerações, elas diminuem, né? Então a gente tem visto isso com muito bons olhos. É um caso nosso que a gente compartilha. Posso, Rafael? Me permite? Como a gente está no debate, eu vou fazer o contraponto também, vou olhar para o outro lado, né? Existe também uma série de estereótipos sobre as gerações atuais. Existe uma série de imagens e conceitos que são aplicados a esses jovens, que também não é tudo isso. Esses jovens têm um nível de competência, uma facilidade de aprendizado, uma velocidade de absorver conteúdos que nenhuma outra geração tem. Nós não temos, né? Foi citado pelo Jair ali a questão de que daqui a alguns anos os operadores estarão numa sala de controle, controlando a colhedora, provavelmente vai ser um operador para 15, 20 colhedoras. Isso para um jovem da geração atual é fichinha. Se pegar algumas gerações, o cara vai ficar louco se falar para ele, então agora você não opera uma colhedora, você opera 15. Ele infarta só de você falar isso. Para o jovem, ele vai falar, legal, né? Não dá para ser 30? Né? Para gerações atuais é assim. Então, assim, existe uma série de estereótipos também que a gente tem que trabalhar. E aí eu devolvo o desafio para vocês também. Nós, enquanto instituição, trabalhamos isso também nessa interface com a empresa. Mas vocês, empresas, principalmente os departamentos de pessoas, de recursos humanos, precisam também entender essas características desses jovens e trabalhar isso internamente. Eu sei que vocês, no caso, têm um trabalho magnífico já, mas digo isso no geral, né? Tem várias empresas aqui que eu conheço também que têm trabalhos fenomenais, mas precisa ser trabalhado, né? A gente está falando, às vezes, da dificuldade de captar o jovem. Eu recebo, como gestor do Senai aqui da região noroeste, em média de 15 vagas por dia para divulgar para o nosso público. Nós fazemos cerca de 10 mil matrículas por ano, então a gente faz muito essa interface. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês, chega vagas lá, que eu olho a descrição do que pede, eu não passo, nem de longe. Eu não me candidato porque pede tanta coisa, sem chance. Aí vocês querem que o jovem olhe para aquilo e se encanta? Não vai, pessoal. Então, assim, essa comunicação precisa ser aperfeiçoada. Recebo muitas vagas com discriminação de gênero, de raça, entre outras coisas. Já vem na vaga, minha empresa não aceita, ou melhor, né? Minha empresa só aceita homem. Isso pode parecer que eu estou falando de coisas de anos atrás, eu recebo isso atualmente, tá? Então, isso acontece. Na cabeça do jovem hoje, ele pode até ser um homem, mas a hora que ele vê uma vaga com isso descrito, ele corre da empresa, ele corre. Então, essa questão de imagem, né, vocês precisam trabalhar também. Nós temos que entender com o que competimos. Competimos com influencer, com mídia, com um monte de coisa. O que eles trabalham? Imagem. Então, nós, enquanto instituição, e vocês, enquanto empresas, precisam construir belas imagens para também serem atrativos para essas novas gerações. Esse jovem valoriza isso. Ele quer perspectiva, ele quer trabalhar numa empresa que tem uma visão positiva perante a sociedade, ele quer trabalhar numa empresa que considera questões de sustentabilidade, ele quer trabalhar numa empresa que tem um impacto, né? E aí, às vezes, não é só o salário maior, às vezes o salário menor também rouba. Se chegar uma Apple e oferecer o salário metade do que você paga, provavelmente ele vai pedir as contas da sua empresa e vai trabalhar na Apple. Por quê? Imagem. Esse jovem valoriza muito mais isso do que a própria questão de remuneração. Eu sei que eu até me alonguei um pouco, né, com relação a essa, mas assim, é para falar um pouco dessa característica. A gente também precisa aperfeiçoar nesses aspectos. Bom, minutinhos finais. Alguém tem alguma questão, algum ponto, alguma observação? Não? Bom, então vamos aos agradecimentos, né? Foi muito bom. Compartilharam bastante conhecimento aqui com a gente, então nossos agradecimentos. Vou passar a palavra para vocês, para que vocês também façam rapidamente, porque já estamos com o tempinho estourado, a gente queria estender mais, porque foi bem proveitoso, vocês acharam? Achei muito bom, aprendi bastante do lado de cá também. Então, vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tá?
Pessoal, só temos a agradecer, poder discutir um tema tão importante e falar que estamos de portas abertas. Procurem, acredito que todos, mas procurem o Senai de portas abertas para entender e para começar a construir essas relações que nós estamos falando aqui. Então, agradeço mais uma vez ao DOP pela oportunidade e sempre que precisarem, a gente está à disposição para discutir temas extremamente relevantes como esse, tá bom? Grande abraço. Só tenho a agradecer em meu nome, em nome do meu presidente, Dr. Tirso Meirelles, ao DOP, o convite aqui. E como mensagem, nós atuamos via sindicatos rurais em todo o interior. Então, nós estamos praticamente em todos os municípios do estado de São Paulo. Diferente do SENAC e do SENAI, nós não temos escolas. As nossas escolas são as unidades de produção aqui todas, mas nós estamos num processo de construção de um centro de excelência da cana em Ribeirão Preto. Nós já desenvolvemos também um curso de especialização, nível técnico, em cana-de-açúcar. Então, aquilo que eu falei, se eu for colocar aqui, são horas e horas de conhecimento para passar para vocês, mas eu estou à disposição e sucesso a todos. Muito bom. Bom, gente, quero também agradecer ao DOP pelo convite, parabenizar por essa sala, porque é um tema tão importante dentro de um universo tão grande de usinas, bioenergia, né? O SENAC também à disposição. Acho importante falar, né? O SENAC, vocês terem uma ideia de tamanho aqui no estado de São Paulo, a gente tem 11 mil funcionários. E quando a gente falou dessa inclusão, né, a gente tem algumas ações afirmativas para que a gente consiga ter uma diversidade grande dentro do SENAC, mas o que mais impera é o trabalho feminino, né, dos 11 mil, 6.500 são mulheres, né, que trabalham no SENAC, e mulheres na função de gestão, né, então que a gente acha bem interessante e foi de propósito que o SENAC acabou fazendo isso através dos anos que ele existe, né. E também, assim como o Senai, a gente tem um evento exclusivo chama Casa Aberta, então estamos com a Casa Aberta, que vocês possam falar um pouco desse Sistema S, né, conhecer um pouco melhor a gente também, do quanto a gente pode oferecer. No estado de São Paulo, a gente atende todo o estado. Em Araçatuba, eu atendo 43 cidades da região, é a mesma região administrativa de Araçatuba, e a gente vai aonde vocês estiverem precisando. Fico à disposição e agradeço mais uma vez. E como a gente falou muito de pessoa, eu gosto muito de uma frase de Paulo Freire. Alguns gostam de Paulo Freire, outros não gostam, mas ele tem algumas frases que eu acho impactantes, que se a gente quer mudar, né, o mundo, a gente muda primeiro as pessoas, né? Então a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, né? Então a gente acredita muito nisso no SENAC. Obrigado. Bom, também agradecer ao DOP pela oportunidade, parabéns, Luciano, pela condução do debate aqui, agradeço aos colegas de palco também, obrigado a vocês pela paciência de nos ouvir, e me coloco à disposição, assim como coloco a nossa instituição Senai à disposição de vocês, para que vocês possam nos procurar, nos demandar. Nós temos muitos desafios a superar pela frente, principalmente no contexto de pessoas e desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de talentos, então não hesitem em nos procurar, né? Nós não temos resposta para todos esses desafios porque são complexos, mas vamos exercitar iniciativas para que a gente possa superar esses desafios, vamos experimentar situações, e nesse contexto deixo o convite para vocês procurarem as nossas instituições, todas que estão aqui e outras também que não estão aqui, mas que vocês se aproximem principalmente dessas novas gerações. Vão até essas instituições, vão até as salas de aula, os locais onde esses jovens estão, conversem com eles, escutem deles quais são os valores, o que eles levam em consideração, o que eles valorizam. Nós já vivenciei situações simples em que às vezes uma simples mudança na descrição do anúncio da vaga mudou o nível de interesse de 5 ou 6 pessoas para 120. Por quê? A comunicação. Então, às vezes é necessário fazer alguns experimentos para que a gente possa entender essa juventude e essas novas gerações que virão pela frente, para que a gente possa alcançar eles. A comunicação é fundamental e a comunicação deles é muito diferente, às vezes, da comunicação corporativa que a gente tem.
a forma com que a gente interage dentro do contexto profissional é diferente da realidade deles. Por mais que a gente tente aproximar isso dentro da instituição de formação, mas às vezes para vocês chegarem até esse jovem que eles olham como um organismo estranho, porque às vezes ele nunca pisou dentro de uma empresa, é preciso estreitar essa relação. Então, usem as nossas instituições para fazer essa aproximação, para quebrar esse gelo, porque tem muitas oportunidades de trabalho, mas tem muito jovem também, muitas pessoas procurando essas oportunidades. O que a gente está com dificuldade é de estabelecer essas conexões, e aí é onde a gente precisa da aproximação de vocês. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigada, Rafael, Jair, Luiz, Tarso. Foi riquíssimo, foi brilhante esse compartilhamento aqui de informações. Então, nossos agradecimentos em nome da UDOP. O meu agradecimento também à Usina da Mata, ao UDOP pelo convite, e que esse painel possa voltar no próximo, né, gente? Porque tinha várias outras perguntas e eu percebi que a questão da juventude foi alta. Tínhamos outros eixos para abordar, tínhamos a questão do empoderamento feminino, né, que ficou. Então, a gente precisa retornar com esse painel, fica a dica, tá? Muito obrigada, pessoal.